todos, bem-vindo ao nosso podcast Papo de Gestão de Pessoas do Quark RH. Tenho aqui hoje um cara que eu tenho uma grande admiração, nosso Pedro Penido. Eu conheço o Pedro aí faz 6 anos, né? 6 anos. 6 anos, a gente se conheceu ali em um curso lá nos anos 2000, acho que foi na pandemia, né? Foi exatamente, Ali junho de 2020. No meio da pandemia, e fiz uma mentoria com ele da parte de pontos fortes, e aquilo passei a aplicar fortemente na questão das habilidades únicas, aplicar pontos fortes na gestão. Acho que ele teve uma grande contribuição aí no meu perfil de líder. E Pedro, fala um pouquinho de você aí, se apresenta ao nosso público. Cara, que prazer estar aqui. Gente, o Gleidson, conheço ele há 6 anos e eu tinha certeza que eu já tinha conhecido ele presencialmente, mas essa foi a primeira vez que eu te conheci pessoalmente. Que coisa, hein? Então a gente se conhece há 6 anos e eu sou o Pedro Penido, eu sou casado há 13 anos com a Vivian, tenho 3 filhos, o Benjamin, a Celeste e o Dominique, nas fases aí de 2 a 9 anos de idade, e trabalho com consultoria. Eu dou treinamento em empresas, e eu falei até agora há pouco, eu dou treinamento sobre assuntos que a gente aprende, adulto mesmo, a gente não aprende soft skills, habilidades comportamentais, a gente não tem o costume de aprender nas escolas ou na faculdade. Então o meu trabalho é esse, ensinar o que a gente deveria aprender quando era criança e tem que aprender, reaprender, às vezes até desaprender algumas coisas para poder criar essa nova casca já na fase adulta. Eu também trabalho com outro braço. Eu me considero às vezes um canivete suíço. Já ouviu falar nesse termo já? Sim, sim. Eu já dei aula de futebol, já trabalhei com corretor de imóveis. Então eu tenho esse trabalho há 10 anos como consultor e além disso também eu trabalho protegendo famílias, eu trabalho com seguro de vida. Olha que interessante. Então são essas 2 coisas que eu faço hoje. Se precisar de professor de inglês também me chama, enfim. É isso. Muito bom. Então temos aqui uma pessoa que agarra, é lateral, cruza e faz gol. E né? faz filho, hein? 3. Pedro, a gente está aqui na sede da SIG Group, do qual o Quark RH faz parte, e você acabou de ministrar aí um treinamento para mais de 30 líderes, incluindo os líderes do Quark RH, cujo tema era Lead Yourself, ou seja, se lidere. O mote de toda a discussão era a questão da autoliderança, ou seja, será que essa frase, né, que eu queria que você comentasse ela, que ninguém lidera ninguém se não lidera ele mesmo. Ou seja, você precisa primeiro se liderar para liderar os outros. Esse foi o tema, o macro tema aí desse treinamento que você ministrou aqui. Fala um pouco sobre isso, sobre o que é esse Lead Yourself. Falo sim. Primeiramente, quero agradecer você pelo convite, por estar aqui. Prazer enorme estar em Natal, pertinho da minha terra amada, que é João Pessoa. Eu sou do interior de São Paulo, mas morei em João Pessoa 1 ano. E privilégio também estar com seus líderes, né? Porque a gente está falando de 10% da população da empresa hoje que parou o que estava fazendo para ouvir sobre liderança. Mas, mais do que isso, ouvir sobre, que você falou, autoliderança. Ninguém lidera ninguém se não lidera a si mesmo. É verdade isso. E eu quero fazer um contraponto, no entanto. É possível sim eu liderar outros sem me liderar, mas é algo que com o tempo vai se desgastando, porque não é algo genuíno, né? Eu acredito que a verdadeira liderança, ela realmente acontece quando eu me lidero e aí lidero outros, mas para fins organizacionais, sim, tem gente que acaba emulando a liderança para outros, para conseguirem resultados, mas a minha vida, eu vou largando e isso é ruim, porque daí eu vou catar e juntar os cacos com o passar do tempo, porque eu não estou olhando para mim. Dá para fazer? Dá, mas eu acredito que a médio e longo prazo pode ser muito, muito ruim, prejudicial para a pessoa, para o líder em questão. Talvez isso tenha a ver, eu falo muito que é a verdade que conecta, né? Então, na hora que você coloca a liderança pelo exemplo, ou seja, se você diz, olha, faça isso, mas, por exemplo, o líder, olha, você precisa se organizar nas suas tarefas, mas ele não se organiza nas tarefas dele. Então, ou seja, se ele não consegue se liderar naquilo que ele está falando, como é que ele vai ter uma autoridade, né? Porque a autoridade, a liderança, talvez essa palavra liderança e autoridade, ou seja, o líder é aquele que você vai se espelhar, é aquela pessoa que você vai confiar. Então, como é que você vai confiar numa pessoa que fala uma coisa e faz outra, né? Então, ou seja, essa autoliderança é muito importante. E Pedro,
Um dos temas que a gente colocou também é o aspecto da questão do inconsciente, ou seja, muitas vezes talvez ele esteja tendo um determinado comportamento por algo que ele não está nem conseguindo enxergar de um comportamento consciente. Fala um pouco pra gente aí desse comportamento que muitas vezes vem, que a gente nem sabe como identificar, mas que está lá no nosso inconsciente. Você falou ali da bagagem, das ações. É verdade. Fala um pouco sobre esse tema pra gente. Antes desse tema, só quero contribuir com algo que você falou muito importante da autoridade, né? Hoje, quando a gente fala que uma pessoa é autoridade no assunto, é porque ela sabe do que ela está falando. E a gente pode ver a palavra autoridade de duas formas, né? Autoridade por ter uma posição e autoridade por dar o exemplo. Existem muitos líderes que são autoridade da posição, mas não dão o exemplo. Então, não é uma autoridade completa, né? Porque eu tenho o nome, eu tenho o cargo, eu tenho até o resultado, mas o exemplo na vida não demonstra isso. Deixa eu só te pedir, antes da pergunta que eu fiz, de falar na realidade sobre a questão do poder do inconsciente, que acho que está uma base antes, se você puder falar da inteligência emocional, que eu acho que ela é a base para a questão do inconsciente. Ou seja, qual a importância do líder dominar a inteligência emocional? Que você pudesse também conceituar para a gente a diferença que você trouxe de inteligência e consciência, né, para que depois a gente pudesse entrar nesse tema do inconsciente, porque eu acho que a inteligência emocional ela vem como um basilar disso aí. Né? Muito bom. Quando a gente fala de consciência, a gente pode pensar em algumas palavras, mas eu quero trazer uma como referência. Quando eu estou consciente de algo ou sobre algo, eu percebo algo, né? Tanto quando alguém está desmaiado no chão, essa pessoa está inconsciente. Então, quando uma pessoa tem uma consciência emocional, ela sabe: opa, tô nervoso, minha mão tá tremendo. Opa, tô com raiva, minha orelha tá vermelha, tá queimando. Opa, alguém tá me contrapondo em público, tô ficando nervoso, tô sentindo que vou começar a gaguejar. Então isso é consciência emocional. Ninguém é inteligente antes de ser consciente. E inteligente aqui não é quem tirava notas altas, né? O inteligente, de acordo com o latim, a palavra em latim é inter legere. Inter, entre, legere e escolha. Ou seja, quem é inteligente faz escolhas. Então a pessoa que é inteligente emocionalmente faz escolhas emocionais. E aí que vem o ponto, né? Inteligente emocionalmente não necessariamente é uma pessoa que faz boas decisões emocionais. Mas às vezes o inteligente emocionalmente ele faz decisões ruins. Ah, eu decidi gritar com a minha esposa e os meus filhos. Você está sendo inteligente emocionalmente. Você tomou uma decisão emocional, mas foi uma decisão ruim. Então, quem é consciente toma decisões. E aí que entra a questão da inconsciência que você falou, né? Eu vou já responder a segunda. Você usou a questão da inconsciência, né? Muitos de nós não sabemos de onde vêm os nossos gatilhos, né? Mas se você gosta de uma imagem, eu diria que a inconsciência emocional tem muito a ver com... Você até falou isso no treinamento, com o iceberg, né? Isso. O iceberg, ele é gigante para baixo, você não consegue ver. E a pontinha do iceberg é o grito com o liderado, a palavra dura com a sua esposa, é você xingar alguém no trânsito, um ser humano que você nunca viu na vida e se sente no direito de xingar essa pessoa. Essa é a ponta. Mas o inconsciente por que eu faço isso? Por que eu falo dessa forma? De onde veio isso? Qual é a bagagem por trás disso? Pô, tem uma pesquisa que mostra que 8 a cada 10 pessoas, ou seja, 80%, Uau. pedem demissão por causa do líder, né? E aí, trazendo aí um pouco da sua experiência, já abrindo um parênteses com relação ao Lead Yourself, do treinamento que a gente teve hoje, nas andanças, nas suas consultorias, na experiência, o que é que você vê como as principais dificuldades de liderança nas organizações hoje? O que é que elas têm mais encontrado barreiras para poder ter uma liderança efetiva? Porque quando, pegando estágios de empresa, ou seja, a empresa ela começa ali, então ela tem poucos colaboradores. O CEO, o fundador, Exato. muitas vezes ele é o líder, ele consegue imprimir a cultura, ele consegue ser o exemplo natural. E ele tem que ser sempre o principal exemplo. Mas quando a empresa começa a crescer, ele precisa de ajuda, naturalmente, ninguém resolve tudo só. E aí ele vai precisar de outros líderes. Uhum. E aí ele passa a delegar a responsabilidade de liderança para outras pessoas e muitas vezes as pessoas vão pedir desligamento por causa daqueles líderes que estão atuando com ele.
Então, o que é que você tem visto das principais desafios de liderança hoje nas organizações? Excelente pergunta, hein? Eu diria que o primeiro ponto, a primeira dificuldade é a dificuldade relacional. O que eu quero dizer com isso? O líder numa empresa ele é construído para ter relacionamentos transacionais. Ou seja, estou te pedindo isso, me faça aquilo. Estou te cobrando isso para tal resultado. Então é transacional. Você está aqui fazendo não por mim, porque você tem um trabalho, você tem que receber um salário. Então é muito transacional o ambiente corporativo. E não está errado. É assim, é o jogo. Todavia, as pessoas, de acordo com um autor que chama Robert Cialdini, ele fala que as pessoas tendem a fazer mais por aqueles que eles admiram. Então, e a admiração vem como? Com o fato de levantar a mão e falar que eu sou seu chefe? Não. A admiração é pelo relacionamento, pela construção intencional de relacionamento. Então, para mim, o primeiro desafio é essa questão relacional. Porque muitos líderes não estão afim, né? Putz, eu venho no trabalho para trabalhar, para entregar resultado, para ter meu bônus. Eu não venho aqui para fazer amigo. Fazer amigo eu vou no bar, vou na igreja, vou na. Enfim. Mas o ponto é difícil você ser relacional quando o sistema te molda para ser apenas transacional. Esse é o primeiro ponto, primeira dificuldade. Segunda dificuldade é a distração. Eu acredito que é a distração. Por quê? Porque existem muitos ruídos, muitos barulhos no dia a dia do trabalho. Você me pede algo, eu esqueci porque eu estava respondendo minha mãe aqui no WhatsApp. Nossa, você viu que a convocação da seleção brasileira vai ser na segunda-feira às 17 horas. Aí, o Neymar vai ou não vai? E aí é tanta informação que a pessoa tem na cabeça que ela não lembrou que ela tinha que enviar o relatório para você 10 da manhã, porque você também não cobrou, porque é óbvio que ela tem que me entregar 10 da manhã. Então, as pessoas estão muito distraídas hoje. Haja vista, quantas vezes na sua semana hoje você perguntou para alguém, você falou, oi, tá me ouvindo? Você tá no celular. Ou alguém falou isso para você, amor, sai do celular. Não acontece isso? Então eu diria que o segundo ponto é a questão da distração. E o terceiro ponto é a questão da gestão do tempo. Por quê? Porque eu diria que todos os líderes que eu atendo no 1 a 1 falam que eu gostaria muito de desenvolver minhas pessoas, gostaria muito de ter tempo para conversar, mas eu não tenho tempo. A pergunta é, será que não tem tempo? Em alguns casos eu acredito legitimamente que ela está falando do coração dela, que ela não tem tempo. Mas ela tem se esforçado em abrir esse espaço, né? Eu atendo um líder, inclusive, Gleidson, a gente fez 10 encontros. Cara, no segundo encontro eu dei um material para ele para conduzir conversas com o liderado, para conhecer mais, entender desafios. Segundo encontro. 4 meses depois, no nono encontro, ele ainda não tinha feito essa conversa. E eu cobrando ele todo encontro. E ele, não, é porque isso, é porque aquilo, porque eu não falei, porque eu viajei, porque o cachorro comeu a prova dele, enfim. Ou seja, será que ele não tem tempo mesmo? Ou será que não é prioridade? Eu costumo resolver essa pergunta de tempo de maneira muito pragmática. Se ele trabalha 40 horas, ele teve 40 horas. E ele fez muita coisa naquelas 40 horas. Só que ele não elencou essa atividade. Então, na realidade, não é que ele não teve tempo, ele não priorizou. Exatamente, não é prioridade. E aí ele não priorizou, muitas vezes, e principalmente essa questão da liderança, é as conversas difíceis, né? Você fugir das conversas difíceis e se escuta, ao invés... Como eu não quero fazer aquilo, eu vou passar a imagem que eu estou ocupado e vou dizer que eu não tenho tempo. Exato. Mas, na realidade, eu acho que... E aí, Pedro, eu lembro da questão aí das habilidades únicas que você trabalha, dos talentos, também dos sabotadores, né? Que eu acho que isso é um tema importante. Mas eu lembrei do sabotador esquivo, quando você falou disso aí. Como é que você tem visto hoje, voltando esse tema das habilidades únicas e da questão dos pontos fortes, que eu sei que você trabalha muito nisso, e lá a Gallup coloca como as empresas listadas, né, no 500 lá, a grande maioria usa e tal. Como é que você tem visto, a gente usa inclusive aqui na SIG Group fortemente, mas de fato o uso lá do Clifton Strengths 34, né, que é os 34 talentos Como é que você tem visto isso hoje nas empresas? Você de fato tem visto boas aplicações, a liderança utilizando isso? Como é que está a sua experiência aí nesse tema? Ótima pergunta, não vejo. Não vejo, é muito pouco utilizado ainda no Brasil. Inclusive, eu vi que vocês têm muitos cartazes aqui do GPTW, né, de melhores empresas para se trabalhar, e eu acredito que isso não vem por acaso, né? Isso vem com essa questão do relacional versus transacional. E ter conversas de pontos fortes tem a ver com isso, né? Inclusive fica a dica de livro para você, Descubra Seus Pontos Fortes 2.0.
Porque quando eu entendo quais são os meus pontos fortes, eu consigo me autoliderar. E quando eu entendo o seu, eu consigo não só cobrar resultados, mas como eu cobro resultados de você, como eu dou feedback negativo, como eu dou feedback positivo. E eu não vejo muito, Gleidson, porque geralmente quando as empresas pedem, elas pedem para os líderes ou para alta liderança, o que é show de bola, é sensacional, concordo, tem que começar da alta liderança, mas isso não se cascateia, né? E não se cascateia por quê? Porque tem que comprar o teste para todo mundo, porque tem que comprar o livro custa R$100. Então não é algo cultural nosso ainda fazer esse tipo de investimento, até porque o brasileiro médio não lê muito livro, né? Assim, a gente lê muito pouco livro, infelizmente. Então é uma questão mesmo da cultura que não se vê. E agora eu vejo, por outro lado, empresas como a sua tem um grande desafio à frente, que é como continuar cultivando o que a Gallup chama de strengths-based companies, né? Como que a gente pode cultivar o fato de sermos uma empresa baseada em pontos fortes? Como? Nas nossas conversas, pontos fortes. Então, vai ter o PDI de alguém, terminou 3 meses ou 6 meses, PDI de alguém, vou dar o feedback. Aí eu vou dar o feedback para a Anne, que trabalha na área de mídia, de comunicação. E a Anne tem ativação. E eu falo, Anne, olha só, 2 pontos importantes para você sobre ativação. Ativação, gente, é um ponto forte que tem a ver com uma pessoa que transforma pensamento em ação. 2 pontos para você. Primeiro ponto, Anne, você é uma pessoa extremamente corajosa, pau para toda obra, porque quando vem um projeto, você já quer testar, já quer fazer. Isso é ótimo. Essa coragem que você tem de colocar em ação o projeto. Agora, por outro lado, Anne, você precisa tomar cuidado com sua ativação, por quê? Porque em alguns momentos que você não é solicitada, você traz alguns questionamentos e julgamentos da questão sem saber. E aí você precisa esperar ser chamada para poder colocar seu ponto de vista. Faz sentido, Anne? Então, assim, você entende que com o mesmo ponto forte eu dei um feedback da varanda e do porão, né? Isso para Anne pode ser chato ouvir essa parte do porão, mas ao mesmo tempo ela nunca vai poder dizer, meu líder não me vê. Aí ele não sabe o que eu faço. Pronto. Com esse feedback, eu dou nome e sobrenome. Eu falo o que fez bem, o que fez mal, e ainda justifico com o ponto forte. Muito melhor do que falar, Anne, ótimo trabalho. Ou Anne, você não está indo bem, né? Então eu vejo que você tem à sua frente, né? O pessoal de gestão de pessoas tem um grande ativo na mão, que é esse material, né? Um exemplo legal também é a empatia, né? Eu tenho empatia no número 1. Ativação, isso que o Pedro falou, é um dos 34 talentos, ou seja, a Gallup divide em 4 eixos, né? Exato. Você podia até falar um pouquinho sobre esses 4 eixos que ele divide, ou seja, e cada um você tem o seu DNA de talento. Dos 34, o livro te dá 5. Exato. Mais o teste completo, que é o seu DNA mesmo, dá 10 talentos. É isso, você faz o livro te dá 5, aí depois você desbloqueia os outros 29. Isso. Mas aí ele vai te dar, digamos assim, os teus pontos fortes são os 10. Os 10 primeiros. Os 10 primeiros. Usualmente, que aí, digamos, a partir dali é algo que você vai navegar, mas não necessariamente você vai fortalecer. Ou seja, você tem que focar naqueles que são os seus 10 pontos fortes. Perfeito. E aí o exemplo, empatia, por exemplo. Eu tenho empatia, mas aí às vezes você é o líder, o colaborador apresenta uma necessidade pessoal. Eu estou com um problema em casa, não sei o que. Você se coloca na situação da pessoa, se coloca no lugar dela, mas aí você muitas vezes faz com que aquilo ali atrapalhe os resultados, ou seja, você desbalanceia isso. Competição também, que é um talento interessante. Então, você usar a competição para você melhorar. Uhum. Aí já tem aquele cara que usa a competição, que ele é tão competitivo que ele não sabe perder. Exato. Né? Que ele perde ali as estribeiras quando ele enfim, perde um jogo, ou perde alguma coisa ali, sei lá, perde alguma coisa na vida. Eu fiz isso para você poder até explicar um pouco melhor primeiro esses 4 eixos da Gallup, pudesse falar para a gente quais são esses 4 eixos. E explicar melhor essa questão da varanda e porão. Boa. Que é assim, você tem um talento, né? Mas ele pode servir a seu favor, mas ele também pode te sabotar. Nossa, exatamente. Então vamos lá, fala primeiro dos 4 eixos e depois fala melhor aí sobre o que é a varanda e o que é o porão. Muito bom. Esse livro, na verdade, A Ciência dos Pontos Fortes, foi criada por um cara chamado Don Clifton, que era um psicólogo americano, e tudo começou com uma provocação, autoprovocação, né? Uma autorreflexão em que ele pensava, por que os meus colegas psicólogos, por que as pessoas querem melhorar
o que não funciona nos seres humanos? Por que a gente só busca o que não funciona para a gente corrigir? Por que não pensar no que funciona nos seres humanos e a gente potencializar isso? Então tudo começou dessa reflexão. Mapearam durante 40 anos mais de 2 milhões de pessoas e aí entraram nesse consenso de alguns padrões das respostas das pessoas, padrões de pensamento, comportamento e sentimento, que se chamam talentos ou temas de talento, né? Esses temas são 34 ao todo, divididos em 4 guarda-chuvas. Ele falou eixos, mas a palavra que a gente usa é domínios, que tá na mesma linha. Então existe o domínio de relacionamento, construção de relacionamentos, o domínio de execução, de influência e de pensamento estratégico. Os meus top 5, por exemplo, tem 3 de relacionamento. Nos meus top 10, tem 4 de relacionamento e 3 de influência. Então, o meu mote, basicamente, é com pessoas, influência, execução, estratégia. Ah, Pedro, você não executa nada, você não... Não, sim, eu penso também, obrigado. Mas o meu natural é lidar com pessoas, é influenciar pessoas. O seu é bem diferente do meu, né? O meu pensamento, eu tenho bem balanceado. Mas é bem pensamento estratégico, relacionamento. Eu fiz os 10, né? Você fez? Eu tenho balanceado nos 4. Cara, Mas foco, estratégia, olha aí. autoafirmação. A minha esposa, dos 5 primeiros dela, 4 são de estratégico e 1 de execução. Completamente diferente de mim. Bem interessante. Quando eu fiz um teste em 2014, e a gente fez em 2014, na mesma época, eu fiquei com ciúmes dela, né? Porque eu achei tão chique ela ser tão estratégica e eu ser relacionamento, né? Mas depois você entende, abraça e vê que, cara, que bom que eu nasci assim, né? Que bom que eu sou assim. Boa, então vamos voltar agora para o tema da inteligência emocional. Vamos. A gente já falou dos pontos fortes, você trouxe aí os 4 domínios, a gente falou que o ser humano é mapeado em 34 talentos. A gente, por exemplo, faz aqui nesse grupo, toda a nossa liderança é mapeada exatamente para que a gente consiga entender o que é que ele tem, digamos, de talento, para que exatamente a gente possa... isso não quer dizer, é muito importante também, que você vai aceitar ser nota 0 ou nota 2 nos outros. Acho que é importante dizer isso, que tudo bem que você vai potencializar os seus talentos, mas também você ali tem que tirar nota 7 ali nas outras coisas, porque que são necessárias, mas Aí agora vamos falar sobre inteligência emocional, né, que é um assunto que a gente começou e abriu outros parênteses. Eu queria que você falasse um pouco da inteligência emocional em si, trazer uma conceituação, ou seja, quais são, lá seriam os eixos, né? Os eixos os pilares. Os pilares da inteligência emocional, quais são esses pilares e qual você considera o mais importante? Mais importante. Bom, os pilares são autoconhecimento, o que eu sei sobre mim, o que eu vejo em mim. Autogestão, que é o que eu faço com o que eu vejo em mim, a forma como eu lido comigo, com as minhas emoções, com o meu iceberg inteiro, né, com o inconsciente. Empatia ou consciência social, que é a forma como eu vejo o outro, enxergo o outro, como eu enxergo a nossa empresa. Por exemplo, a empresa fala que o nosso valor, nossos maiores ativos são os nossos funcionários, mas a fofoca come solta, ou seja, a pessoa que tem consciência organizacional, a consciência social, ela já sabe de cara que isso não bate. Por quê? Porque no papel é uma coisa, na prática é outra. Então eu sei como funciona o meu bairro, a minha igreja, o meu clube. É uma pessoa que tem consciência social de como as coisas funcionam. E empatia, tá? O quarto é sociabilidade, habilidade de lidar com outras pessoas, cumprimentar, enfim, se sentir em casa e conhecer gente como se fosse a coisa mais natural do mundo. E o quinto é a automotivação, a habilidade de lidar com adversidades de uma forma simples, de uma forma prática, e você fala, gente, se eu passasse por 10% que essa pessoa passou, eu estaria morto, porque a pessoa é de uma... curiosamente, muitas pessoas têm automotivação, elas passaram por uma infância, por momentos da vida muito difíceis, e isso criaram essa casca nela, né? Então esses são 5 pilares. Qual que é o mais importante? Olha, difícil, eu não diria que tem um mais importante, mas eu poderia dizer que a base de tudo é o autoconhecimento. É como se fosse uma casa, né? Tem inclusive uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? De não construir uma casa sobre a areia. Se construir sobre a areia, dá para ficar? Fica, não tem problema. Mas se bater um vento muito forte, vai cair. Então eu diria que autoconhecimento é a fundação, sabe? Desses 4.
não é muito chique, né? Porque é algo muito interno, ninguém vê, mas é o que me sustenta, é o que nos sustenta, essa questão de, como diz Sócrates, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Então, eu não diria que é o mais importante, mas É o é o fundamental, né? fundamental, né? A pedra E, fundamental. e considerando que ele é o fundamental, eu concordo com você também, até porque se você não tem esse autoconhecimento, vai ser difícil você melhorar em várias Pois coisas, é. talvez até nos outros. Será que eu sou social ou não? Se eu não tenho autoconhecimento, às vezes eu não consigo nem verdade. avaliar direito. Apesar dele ser fundamental, eu também considero mais difícil. Por que, na sua opinião, é tão difícil as pessoas apontarem o dedo para ela mesma? É muito difícil, hein? Eu diria que não é difícil ter um autoconhecimento aprofundado. Tanto quando eu dou meus treinamentos e pergunto sobre autoconhecimento, até pergunto, né? Qual desses pilares você manda bem? Aí eu vou falando, autoconhecimento, metade da sala, ou 70% levanta a mão. Eu falo, caramba. Porque o ponto se conhecer não é difícil. Eu leio o livro, faço um teste, ou alguém fala para mim, dá um feedback positivo ou negativo, fala, é verdade, eu sou assim. Ou até mesmo eu estava no voo ontem vindo para cá, e uma pessoa fala assim, eu dou trabalho para todo mundo mesmo. A pessoa sabe que ela dá trabalho, ela sabe que ela faz barraco, ela sabe, enfim. O problema, Gleidson, eu acredito que é a questão de reconhecer. Reconhecer. Porque quando eu sei, eu digo, eu sou assim, mas reconhecer poxa, reconheço que eu errei. Reconheço que eu falhei. Reconheço que poderia ter dito de uma forma melhor. Reconheço que tenho essa habilidade e estou subutilizando-a. Eu acho que isso é difícil, sabe? Então eu diria que o autoconhecimento em si, a gente sabe, a gente vai bem mesmo. Mas o problema é reconhecer, saber dos gaps, das falhas, saber que que eu sou um baita talento, mas em que certa área não estou aproveitando tanto do meu potencial como eu sei que eu poderia. Eu acho que essa é a grande dificuldade, esse reconhecimento, né? Mas aí, só fazendo uma provocação, talvez não seria neste caso, né? Teoricamente eu me conheço, mas não me reconheço. Ou eu sei no fundo que eu tenho aquele defeito, mas eu não aceito. Isso ainda não seria talvez uma barreira dentro do próprio autoconhecimento? Você acha que só o fato dela dizer assim, olha, eu sei que eu tenho isso, apesar de eu entrar em estado de negação, já seria autoconhecimento? E eu concordo completamente com a sua fala, com a sua provocação, porque é isso. O autoconhecimento em si, então, nesse caso, não é completo, né? Porque ele só é completo quando ele demanda e traz em mim essa transformação. Porque falar por falar, eu tenho 5 pontos fortes, não sei o quê. Não, eu sou difícil de lidar. Eu sou barraqueiro mesmo, eu não gosto, não concordo, eu xingo. Isso daí, para mim, não é autoconhecimento completo. Você chegou até metade do caminho, quer saber. Agora, o grande desafio é juntar esse gap, né? Esse vão entre saber e fazer, né? Então eu concordo com você, realmente, uma pessoa que não se reconhece, ela não tem o seu autoconhecimento completamente aprofundado, né? Até porque eu costumo dizer o seguinte, motivação. Ou seja, se a gente fosse quebrar as palavras, eu preciso ter um motivo para a ação. Perfeito. E se eventualmente eu não me reconheço, olha, você recebe um feedback, cara, tu é muito direto, tu fala de uma maneira que às vezes choca as pessoas. E se eu entro em estado de negação, eu digo, não, o pessoal que é mole, é essa geração nova que não sabe, é cheio de mimimi, tal, ou seja, você não se aceita. Se você não se aceita e não tem aquele autoconhecimento, dificilmente você vai fazer alguma coisa para mudar aquilo, porque você não vai ter um motivo, ou seja, para você ter um motivo, você precisa ter a aceitação. E se você entra em modo de negação, e esse é um dos pontos que eu vejo mais da liderança, acho que no ser humano como um todo, talvez para evitar o sofrimento, ou para... Mas assim, e aí eu acho que a gente pode agora entrar no tema de ego, né? Mas assim, o fato de não aceitar, acaba travando muito o desenvolvimento. E aí também, se a gente pudesse falar um pouquinho sobre o ego, porque também é uma palavra que às vezes é tido como feia. Cara, tu tem um ego grande, né? Se a gente for olhar na teoria freudiana, Exato. o ego grande é legal, né? Porque é o ego que faz a mediação. Fala um pouco pra gente dessa questão do ego, quais são os componentes que tem, né? E como é que
ele se relaciona com relação a esses desejos aí, de eu querer ser visto como, sei lá, eu não faço aqui por onde, mas eu quero ser visto como alguma coisa, enfim. Essa questão do ego, eu já quero até deixar claro para você que eu não sou um profundo estudioso da psicanálise e de Freud, mas porque minha mãe é psicóloga e esse é um tema que realmente me interessa muito, eu tenho conversas, faço pesquisas, mas assim, eu quero colocar de forma simples, né? Eu gostei muito da palavra que o Gleidson usou, que você utilizou, que é a questão do mediador, né? O ego, ele é o facilitador entre duas esferas que estão longe uma da outra, que é o ID e o superego, né? O ID tem muito a ver com os impulsos, com o que eu quero agora. Eu tô com fome, como agora. Quero chocolate, vou comer agora. Eu me chateei com você, eu vou xingar. Eu vou para a internet. A internet é uma terra de ID. Por quê? Porque o que tem de gente, de valente, de leão de rede social, porque a pessoa comenta o que ela quer, ela manda quem quiser para aquele lugar, enfim. E é uma pessoa que é dominada pelo ID, porque eu vou escrever o que eu quero, porque eu tenho opinião nos meus dedos hoje. Ótimo. Isso é o ID. O superego é aquela parte do ego que há o senso de justiça, de cobrança. Eu nunca faço o suficiente, eu não sou bom o suficiente, eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo. Fulano errou, ele é o culpado, enfim. E o ego, ele é o mediador entre os dois, né? Inclusive, até o exemplo que eu trouxe no treinamento, que para mim é um exemplo bárbaro, que não é meu, que é quando uma criança ganha um doce e o ID fala assim, come tudo agora. O superego, por outro lado, fala assim, não, você não tem sido obediente. Se eu fosse você, eu daria esse doce para os seus outros irmãos, porque você não merece. E o ego fala, não, peraí, faz o seguinte, pega o seu doce e compartilha com seus irmãos, tá tudo bem. Então, no fim das contas, o ego é parte de quem a gente é. Ter ego é saudável. É que a gente colocou essa palavra, demonizou essa palavra, na verdade, né? Tanto que a gente usa até a máxima, você é egocêntrico. Gente, que bom que ela é egocêntrica, porque ela tem um ego dela e o ego faz a mediação entre o ID e o superego. Mas eu entendo quando a pessoa fala que é egocêntrica, que o outro está sendo egoísta, só está olhando pro umbigo dele, mas essa palavra não é correta de se utilizar egocêntrico, né? Enfim. Pedro, então você tem, enfim, ministrado palestras, feito mentorias com vários executivos, ministrado treinamentos para vários grupos. E com relação aos soft skills ou people skills, ou seja, os comportamentos aí no trabalho, o que é que você tem visto de mais dificuldade? O que é que tem mais gerado desligamento, né? Que é aquela história, você é contratado pelo hard, mas é demitido pelo soft skill. Quais são os principais desafios que você tem visto aí nas suas andanças? Muito bom. Excelente pergunta. E eu quero até vou falar algo aqui que é interessante, né? Existem vários nomes para soft skills, né? Soft skills, people skills, power skills, human skills, né? Tudo para falar da mesma coisa. Eu gosto muito do human skills, porque na verdade eu gosto e uso até como uma provocação. Porque a que ponto chegamos, né, Gleidson? O meu trabalho é ajudar as pessoas a entenderem e potencializarem o que elas já têm nelas, que são habilidades humanas. Simples assim, habilidades humanas. Porque numa era de tanta IA e prompt e sistematização das coisas e times ficando mais enxutos, em tudo que eu faço agora eu vejo com a IA, a gente está precisando voltar a algumas casas e estamos precisando aprender a olhar no olho de alguém para falar com uma pessoa. Estamos precisando a falar com alguém com gentileza, mesmo quando o momento é duro, ou quando o assunto também é sério, eu preciso ser gentil, não preciso ser bruto. Então eu digo que o meu trabalho nada mais é do que ensinar, e gente, eu tô nessa jornada também, pelo amor de Deus, mas é ensinar o que a gente deveria saber, que é do ser humano, né? Que loucura, né? Aprender o que a gente já tem, já podia fazer. Então eu não sei onde eu li isso, queria dar o crédito, mas é alguém que escreveu que é impressionante como a gente evolui com tecnologia, mas em matéria de lidar com outro ser humano, nós estamos involuindo, né? Parece que a gente piora nas relações humanas. Isso é algo impressionante. É uma reflexão tão forte que eu até perdi o que você estava perguntando. Os principais soft skills, os desafios que você tem visto. Cara, os desafios eu vejo que realmente é a questão que eu falei lá no outro ponto, que é a questão relacional.
é me relacionar intencionalmente com as pessoas, porque existe uma máxima que é, eu vou no trabalho para trabalhar. Tá errado? Não tá errado. Tá certíssimo. Aquele ponto que você trouxe só do transacional. As pessoas hoje estão muito pragmáticas, transacionais. É isso. Então, assim, se eu vou pro trabalho para trabalhar, por que eu vou construir relacionamento? Por que eu vou investir em pessoas? Eu vou investir no fulano, depois ele vai sair e vai pro concorrente. Pois é, isso pode acontecer, gente. Isso se chama mercado de trabalho, né? E as pessoas, muitas vezes, elas deixam de fazer isso, muitas vezes por conta das bagagens delas. Porque investiram em alguém e não deu certo, ou porque foram traídas por alguém, ou porque até na própria casa, no seu seio ali, a pessoa ela viveu uma experiência que não foi muito positiva e ela projeta isso para o ambiente de trabalho, onde eu racionalizo o trabalho como resultado. Então, assim, de novo, ponto de vista prático, não está errado. O trabalho é isso, é resultado, tem que ir trabalhar. Das 8 às 18, enfim, o teu horário de trabalho. Mas, se for só transacional, vai ser muito complicado. Então, quais são os desafios? É o desafio de olhar no olho, é o desafio de ter uma conversa franca, é o desafio de dar feedback. Nossa, esse daí é um dos maiores, cara. Porque por mais que a gente faça treinamento de feedback, eu dou inclusive, pode me chamar, mas para mim não tem feedback, não existe feedback efetivo se não tem confiança. Cara, porque vamos supor que eu comecei a trabalhar aqui há 3 meses, ou há 3 anos, mas não conheço tanto o Gleidson. E aí, porque eu não respondo direto pro Gleidson, mas aí o Gleidson, um determinado momento, ele me dá um feedback difícil, ele tá certo. Mas é um feedback forte de algo que eu não deveria ter feito. As chances de eu pegar ranço com o Gleidson são muito grandes. Primeiro porque ele é o dono da empresa. Segundo porque ele já é visto como uma pessoa que não é todo mundo que acessa, né, a parte da organização. Mas terceiro, porque ele falou comigo de uma forma que talvez comprovou o meu viés, de que ele tá ali e eu tô aqui. Então, cara, esse é um grande desafio. E aí a pergunta é, será que o Gleidson agora tem que trabalhar para criar confiança com 280 pessoas? A resposta é não, né? Porque senão ele tem que ser um sobre-humano, um super-humano, né? Mas como que ele poderia fazer isso, então? Através do líder dele? Sentar junto? O como do Gleidson poderia ser diferente? Aí eu já acho que poderia. Aí acho que é factível o Gleidson ter um como, peraí, vou dar um feedback pro fulano, se eu der um feedback assim, eu vou arrebentar com ele. Então deixa eu ver como que eu posso manter a mensagem, mas mudar o meio, né? Mudar o como. Essa questão da confiança, tem aquele livro, né? Os 5 desafios de gestão de equipe, é a Patrick base Lencioni. da pirâmide. É a base da É a pirâmide. base. Se você não tem confiança, na realidade você vai ter a consequência, a harmonia artificial, aquele time que não briga, que não Isso. discute, que não tem briga boa e no final das contas ali fica tudo, não faz de conta e a coisa não anda e os resultados não vêm, né? Exatamente. E muitas empresas, muitos times vivem essa harmonia artificial. Que é isso, a gente não se envolve muito, a gente trabalha bem, mas se precisar um feedback difícil, se precisar uma cobrança, não faz, aí fica um elefante branco na sala e a gente torce para que se resolva, porque se não resolver, aí tem que chamar o RH, envolver o RH que não tem nada a ver com isso. Enfim, é uma cascata, né, de más decisões, tudo porque a gente não aprendeu a lidar com o outro, né? Boa. Pedro, a gente está indo para o nosso fim e eu vou te fazer uma provocação agora para você dar conselhos para lideranças. Primeiro, com relação às gerações. Primeiro, uma liderança que está ali, sei lá, entre os seus 20 e 30 anos, que está começando a liderar equipes. A liderança média ali, talvez que já tem um tempo e que talvez consiga conversar com as duas, né, com a geração anterior e com a geração, digamos assim, que está há mais tempo no mercado de trabalho. Vou tentar colocar idades ali entre 20 e 30, seria o primeiro conselho, você dá um líder que está começando, um cara entre 20 e 30 anos. O conselho que você daria para um líder que em tese já tem ali, sei lá, 5 ou 10 anos de liderança, está ali entre os 40 e 50 anos, e um líder que já está no mercado há muito tempo, que já viveu, seja talvez um baby boomer ali, um cara que está ali para os seus 55, 60 anos, o que é que você daria? Uau. Um conselho para cada um segmentado. Nossa, essa é boa, essa dá para até fazer um corte, hein? Mas depende do que eu vou falar, né? Bom, 20 a 30 anos, eu acredito que o grande ponto é aprenda. Aprenda, escute, observe, porque no afã de mostrar serviço, o que a gente quer fazer, a gente não quer aprender, a gente não quer escutar ninguém, a gente quer fazer, botar a mão na massa. Então, quanto mais a gente puder aprender, fazer benchmarking, conversar com alguém que está na jornada há mais tempo do que eu, como funciona, o que você sentia, como que faz,
para mim, eu acredito que é a melhor coisa que você poderia fazer nessa idade. Parece que eu tive 30 anos ontem, mas eu estou com 38 hoje, então assim, e fiz muito isso, principalmente nos meus 25 aos 30 anos que eu fiz uma especialização fora do país, que era sobre liderança, como eu tomava café só para ouvir, eu fazia pergunta e ficava assim, ó, porque agora é a fase. Pode colocar a mão na massa também, mas aprenda com quem está mais tempo na jornada que você. Não estou falando que você não tem potencial, deve ter muito potencial, mas aprenda, escute. Quem está nessa faixa dos 35 aos 50 anos de idade, que é a minha fase, né? Eu acredito que você já viu muita coisa no mercado de trabalho, você já se deslumbrou com muita coisa, já se desiludiu com muita coisa, já perdeu as esperanças em muita coisa. É aquela fase que está cansada às vezes, sabe assim? Ah, é a mesma coisa, é desse jeito, e já fiz esse treinamento. Então eu diria para você continuar a estar aberto para aprender. Eu sei que é difícil, sei que você já viu muita coisa, mas eu encorajaria essas pessoas a deixarem um pouquinho o ceticismo de lado, sabe? Eu percebo muito isso no meu público de 35 a 40, até porque eu tô nesse público. Cara, já viu muita coisa, você já sabe que na prática o cara tá dando treinamento assim, mas na prática na minha empresa não é assim. Tá, mas ser curioso, o que eu posso fazer de diferente? Como que eu posso mudar essa cultura? Porque senão o trabalho vai ser uma bosta. Desculpa o termo, vai ser isso, sabe? Vai ser uma idealização versus realidade. Então eu diria que essa fase, inclusive a fase que você está também, né? É uma fase que você já viu bastante coisa, já estudou muita coisa, mas, poxa, vamos permanecer aberto? Vamos mudar o que a gente pode mudar? E diferente de 20 a 30, que quer mudar o mundo, talvez de 35 a 50 a gente pense, opa, o mundo todo eu não vou mudar, mas a minha realidade eu consigo mudar. Esse time eu consigo mudar. Essa conversa com essa pessoa eu consigo mudar. E uma sugestão para alguém que esteja lá com 55, 60, que é a idade já dos meus pais, primeiro a gente precisa entender que essa geração sofreu bastante, hein? Tapa na mesa, cala a boca, e isso daí era normal quando eles eram mais jovens, porque hoje eles são jovens há mais tempo. Então, acredito que isso seja normal. Eu acredito que o foco de você que está nessa fase é transmitir conhecimento, transmite sabedoria, sabe? Dê o toque para as pessoas que estão trabalhando, que chegaram agora. Evite deixar um ambiente sem esperança, porque essa pessoa que já viu de tudo, com 50, 60 anos, fala, ah, cara, na minha época era assim, tal. E um dia eu ouvi um podcast tão interessante em que o autor, enfim, o palestrante, ele falava assim, quando a gente vai chegando na época da velhice, a gente tende a fluir aquilo que a gente recebeu a vida toda. Então, se eu fui uma pessoa alegre, de bem com a vida, positiva, ou então que era positiva, mas tinha momentos difíceis, mas, sabe, era resiliente, tende a ser aqueles velhinhos simpáticos, gente boa, que você quer estar perto, fofinhos assim. Agora, aquele adulto que vai crescendo cético, chato, ranzinza, crítico, vai ser aquele velho que ninguém quer ficar perto. Porque só reclama da vida, reclama da política, reclama não sei o quê. E a gente já viu esses dois tipos de velhinhos, não vimos? Então, que tipo de idoso você quer se tornar? Porque a realidade é que eu daqui a 30 anos serei um idoso, menos até. Que você quer ser aquele velhinho que os seus netos querem ir na tua casa, os seus filhos, ou aquele idoso que toca todo mundo para fora, né? Porque teve uma vida difícil, porque teve uma carreira difícil. Enfim, acho que seria isso. Muito bom. Então, agradeço a todos aí que escutaram e assistiram a gente até aqui. Pedro, muito obrigado aí, cara, Obrigado, pelo papo, né, pelo treinamento que foi dado aqui hoje na SIG Group. E é isso. Vou deixar um tempinho para você se despedir. Por mim, já nos vemos na próxima. Muito bom, pessoal. Obrigado por ter ficado com a gente até agora. Espero que você nem tenha precisado de café para ficar nessa conversa. Se quiser me acompanhar, o meu Instagram é Pedro Penido _ e o LinkedIn Pedro Penido ou People Business. Muito obrigado. Um abraço para vocês.